Sejam todos bem-vindos ao Lili Responde, um quadro onde vocês perguntam, eu respondo, e perguntas que vêm de diversos lugares, inclusive daqui do YouTube. Então assistam bastante episódios aí, façam suas perguntas, que a gente vai caçar uma pergunta para trazer aqui para o nosso quadro. E a Sueli pergunta: tenho prolapso uterino grau 3, não fumo, estou acima do peso, faço pilates e yoga, mas piorou. O que devo fazer? Não quero fazer cirurgia. Sueli, excelente pergunta. Então, o que seria o prolapso uterino, né? Então, é quando o útero sai do lugar que habitualmente ele está, desce pelo canal vaginal e, no seu caso, grau 3, o que deve estar acontecendo é que você consegue enxergar o colo do útero, né? Porque ele passa pela vagina e ele já ultrapassa a parte do ímen. Então dá para você ver essa bola na vagina. Eu acredito que deve ser extremamente desconfortável para você. Existem diversos fatores de risco. A obesidade, infelizmente, é uma delas, né? Então uma das coisas que até te oriento, se você conseguir fazer um programa de emagrecimento, seria interessante, mas isso não vai fazer com que o útero volte para o lugar. Se ele já caiu até aí, o que a gente diria de tratamento aí principal seria sim a cirurgia, mas não é o único tratamento. E aí o que eu recomendaria para você é conversar com o seu médico a possibilidade de pessário. Já ouviu falar de pessário? Tem alguns tipos de pessários que são possíveis no seu caso. Tá? Então é muito importante que nessa avaliação com o seu médico, ele veja qual que é a abertura da sua vagina, até para saber qual cabe, tá? E ver também se além do útero tem outra coisa que está caindo, tá? Então bexiga caída, intestino caído, isso é importante que ele avalie também, porque aí dependendo do que for também muda o tipo de pessário. E aí só para você entender assim, para prolapsos que são maiores, então um grau 3, que é o seu caso, que é um prolapso grande e que geralmente tem uma abertura do canal vaginal que comporta um pessário grande também, a gente acaba indicando esse que é o Donut, tá? O Donut a gente coloca, parece, né, fala, meu Deus, tudo isso! Calma que tem vários tamanhos, tá? Esse daqui eu tô mostrando um grandão para vocês conseguirem visualizar, mas tem outros menorzinhos. Mas esse é o formato dele. E a ideia é que a gente coloque, né? Então primeiro a gente aperta, consegue colocar dentro da vagina, ele abre lá dentro e ele meio que ocupa o espaço da vagina. Então ele joga o útero para cima, joga a bexiga para o lado, joga o intestino para o outro e joga todos os órgãos, cada um para o seu lugar e fica um dispositivo lá dentro. A ideia é que não tenha dor, que não seja desconfortável, por isso que é importante que você faça essa avaliação com o médico e faça essa colocação dentro do consultório para saber se realmente você tem algum desconforto ou não e se seria necessário este ou outros pessários, como por exemplo, né, esse daqui, tá? Esse daqui é um pessário que quando você tem só prolapso de útero, não tem nem intestino, nem bexiga, só quero empurrar esse útero. E aí é como se fosse um botãozinho aqui embaixo para eu segurar, né, para eu conseguir colocar esse dispositivo, empurro o útero lá para cima. Toda vez que eu quiser tirar, tem aqui esse pininho para eu conseguir retirar. Ele é muito bom para quando é só útero. E tem outros que são bastante utilizados pela facilidade de colocação e dependendo do tipo de prolapso funciona muito. Então tem um que é um anel vaginal, tá? Principalmente no seu caso tem que ter membrana, porque é um anel vaginal que ele vai empurrar não só as paredes vaginais, mas vai empurrar o útero, então o útero não pode descer de dentro do pessário. A gente coloca via vaginal, geralmente a gente coloca fechadinho e ele abre lá dentro, tá? E segura os órgãos lá dentro. Ou às vezes se você tem incontinência urinária também, além de colocar os órgãos no lugar com o pessário, tem o botãozinho para incontinência urinária para reposicionar a uretra e você não perder xixi. Conversa com seu médico e espero que você goste dessa alternativa. E a Gabriela pergunta: às vezes quando acordo, principalmente quando estou bastante cansada, sinto meu clitóris durinho. Será que é normal? Gabriela, o que acontece com você acontece com muitas mulheres e com homens também. No caso dos homens, não é clitóris, é o pênis. O que acontece quando a gente dorme? E aí no seu caso você fala, quando eu tô muito cansada, né? Que você tem aquele relaxamento. Você não relaxa só os seus músculos, você relaxa os seus vasos também. Então esses vasos relaxados, eles comportam mais sangue. E aí na região pélvica, como a gente já sabe que aumento da circulação sanguínea na região pélvica faz parte da excitação,
O seu corpo não sabe disso, mas você está dormindo com uma região pélvica toda aí recheada de sangue. E isso faz com que você tenha sim ereção de clitóris, assim como no homem, tem a ereção do pênis dormindo, tá? Isso se chama poluição noturna. E basicamente, assim, você não teve um estímulo sexual, foi um estímulo de vasos ali. Ele fica durinho, tá? Então, encheu de sangue, ele fica durinho, então a cabecinha do clitóris, aqui dentro ele se enche de sangue, então a vagina fica mais molhadinha, ele fica preparado para o sexo. E às vezes, se você acordou e você tá no pique, aproveita, porque já tá preparado. Mas se não quiser aproveitar também tá tudo bem, só para dizer que é normal. Rosíris pergunta: onde e como procurar o procedimento de laser vaginal? Rosíris, o procedimento de laser vaginal ele é realizado por ginecologistas. Alguns dermatologistas também fazem, mas geralmente mesmo os dermatologistas fazem só na região externa, não fazem dentro da vagina. Se o seu caso é procurar procedimentos para dentro da vagina, que é para tratamento de secura vaginal, incontinência urinária, melhora da relação sexual, melhora da sensibilidade, diminuição de infecções. Então a gente tem bastante benefícios. Você vai procurar um ginecologista. Nem todos os ginecologistas fazem, então é importante você perguntar se ele tem na clínica dele. Então alguns ginecologistas têm o aparelho do laser, que aí pode ser vários, né? Então tem laser de CO2, Erbium, radiofrequência, ultrassom microfocado, enfim. Tem várias energias que têm essa mesma função. A gente coloca num bolo e chama tudo de laser, mas na realidade, laser mesmo, é o Erbium e CO2, tá? E os outros funcionam igual também, tá? Mas tem alguns médicos que não tem na clínica, mas eles têm o dia do laser. Então eles fazem a locação do laser e faz um dia só para fazer o laser. Então pergunta na clínica, então se ele tiver essa habilidade e fizer, ótimo, mas busque o ginecologista para fazer. E a Dejanira pergunta: como fazer para deixar a peteca mais larga? Bora lá, Dejanira. O que você me pergunta me faz pensar por que a sua vagina não está conseguindo ter uma relação sexual. Tá? Então é importante que antes de entender o que fazer, é saber o que você tem. Então, tem algumas causas que a gente sente que a vagina está um pouco apertada demais e que te dificulta na relação sexual. Uma das coisas mais comuns é pós-menopausa, que a gente tem uma atrofia da região genital, então a pele vai ficando fina, seca e dura, e ela vai fechando. É mais difícil por conta disso. Você não tem elasticidade, não tem lubrificação e dói na região genital. O tratamento da atrofia, ele inclui desde a parte hormonal, inclui também energias vaginais e temos também dilatadores vaginais. Dos dilatadores, a gente tem desde o mais fininho até o mais grosso. Não se assustem, mas é isso mesmo que vocês estão pensando. A gente dilata o canal vaginal. Claro que dói se a gente fizer isso sem nenhum preparo. Então, por isso que o uso do estrogênio, energias vaginais é fundamental. Fisioterapia de assoalho pélvico também é fundamental. E o dilatador, ele entra aqui, ó, como exercícios para a gente começar a acostumar, essa vagina ficar um pouco mais dilatada. Começa do mais fininho, vai indo para o mais grossinho, até chegar num tamanho suficiente que ela consiga ter uma relação sexual saudável. Temos ainda outras causas de vagina mais apertadinha, como o líquen, por exemplo. O líquen é uma doença que pode acontecer em qualquer idade, que causa um processo muito semelhante desse da atrofia que a gente conversou, mas é uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo ele vai reagir meio que danificando essa região sozinho. E aí a gente tem alguns tratamentos que incluem às vezes corticoides ou alguns tratamentos tópicos também, pode incluir o laser. Uma outra causa da vagina mais apertadinha, ou às vezes ela nem tá tão apertadinha, mas a sensibilidade dela tá dificultada, é por conta de alguns tipos de ímen. Tem ímens que não romperam. E aí a gente acha que a vagina tá mais apertadinha porque o ímen não rompeu, ou é um ímen que tem dor, que a gente chama de vestibulodínia, e aí você acha que ele está fechado, mas não, é porque na verdade você tem uma sensibilidade de dor na região. Existem também tratamentos com pomadas e até tratamento cirúrgico com a retirada do ímen. E por último, e não menos importante, a sensação de vagina mais apertadinha pode ser por músculo. Por algum motivo, você teve uma reação muscular que fez com que ela tivesse uma contração da vagina, fechando essa vagina.
E aí não adianta a gente fazer cirurgia, a gente fazer laser, porque a questão é muscular. Eu preciso relaxar essa musculatura. Isso é chamado vaginismo. Pode ser tratado desde com fisioterapia, para que você aprenda a relaxar e contrair essa musculatura. Dependendo da causa da contração, eu tenho que tratar a causa, tipo uma endometriose que causa dor pélvica e que causa contração, e eu preciso tratar a endometriose. Se for uma causa psicológica, então uma mulher com mais ansiedade, mais tensa, que causa essa contração, às vezes uma psicoterapia. E também a toxina botulínica, que é uma injeção no músculo para deixar ele mais relaxado. Dura pouco tempo, 6 meses, 9 meses, mas o suficiente para que você faça os outros tratamentos e trate de forma definitiva. E se você ficou com alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários e assistam os vídeos do canal Você Plena, façam perguntas. Quem sabe a sua pergunta pode ser o tema do próximo Lili Responde. Eu vou ficando por aqui, beijinhos e até a próxima!